Meu namorado pediu um tempo para tentar salvar o nosso relacionamento. Enquanto desabafava com uma amiga, ela me convenceu de que ele só queria esse tempo porque já estava me traindo. Fiquei com raiva e decidi me vingar ficando com outros caras. Mas ele nunca me traiu. E agora, ele nem quer mais ouvir falar de mim. Eu estraguei tudo, e não faço ideia de como consertar isso. Oi, meu nome é Jack, e essa é a minha história. Não estou aqui só para contar uma história de graça para vocês. Eu tenho um motivo egoísta. Achei que se conseguisse fazer essa história chegar ao maior número de pessoas possível, talvez alguém pudesse me ajudar a bolar um plano para reconquistar meu namorado. Meu namorado, Takar, 24 anos, e eu estávamos juntos há 2 anos. Assim que terminei a faculdade, me mudei de uma cidadezinha no interior de Utah direto para Nova York. Recebi uma proposta para o emprego dos meus sonhos em uma empresa excelente. Eu estava mais do que pronta para deixar minha cidade pequena para trás e viver numa cidade grande. Nova York era um sonho, e de repente virou realidade. Me apaixonei pela cidade, fiz amizades rapidamente e entrei de cabeça na vida social de lá. Um mês depois de começar no novo emprego, um novo grupo de funcionários foi contratado. Entre eles estava Takar. Takar era o novo cara do TI. Para ser sincera, mal me lembro da primeira vez em que nos vimos, num daqueles eventos forçados de integração. Mas eu lembro da segunda vez. Meu computador desligava do nada no meio do expediente, e aquilo estava me tirando do sério. Fui até o setor de TI e gritei pedindo ajuda, mas todos estavam no intervalo, menos o Takar. Takar foi gentil e atencioso. Não se importou com o fato de eu ter gritado para uma sala quase vazia. Achou até engraçado. Ele não consertou meu computador de imediato. Demorou 2 semanas. Mas durante essas semanas, fomos nos aproximando. O que me atraiu no Takar foi que ele era inteligente, não só esperto no dia a dia, como quase todo mundo naquela cidade precisava ser, mas ele era inteligente mesmo. De livro, de estudo. Aquele homem sabia de tudo, mas sem ser arrogante. Era paciente, gentil e gostava de ensinar. Lembro que pensei, ele vai ser um ótimo pai. Foi aí que percebi que com apenas 2 semanas de convivência eu já estava apaixonada. Por sorte, Takar também gostava de mim. Me chamou para sair uma semana depois de arrumar meu computador. Nosso relacionamento evoluiu rápido depois disso. Tirando uma conversa meio constrangedora com o RH sobre conduta no trabalho, todos foram muito compreensivos. Mas a verdadeira história começa há cerca de 2 semanas. Incrível como 2 semanas bastaram para bagunçar toda a minha vida. Enfim, 2 semanas atrás, tive um dia horrível no trabalho. Meu chefe estava insuportável e meus colegas eram inúteis. Senti que estava carregando a equipe inteira nas costas. Aliás, não só senti, eu estava carregando a equipe. Tudo que eu queria era deitar no sofá, comer uma pizza inteira e deixar o Takar fazer carinho no meu cabelo. Acredite se quiser, justo naquele dia, o trem atrasou. Tive que esperar mais 15 minutos naquele metrô gelado e fedorento. Às vezes eu odiava Nova York, RS, mas ainda era a melhor cidade do mundo. Não trocaria por nada. Quando o trem finalmente chegou, fiquei aliviada até perceber que não havia mais assentos. Eu já tinha passado o dia todo em pé, e ainda teria que aguentar mais. Quando cheguei à pizzaria tinham acabado o molho de mel apimentado que eu gostava, e tive que pegar uma pizza com molho sem graça. Para piorar de vez a noite esqueci minhas chaves. Takar estava fazendo hora extra, então eu sabia que ele demoraria a chegar. Decidi esperar sentada no corredor. Devia ter pegado no sono, porque a próxima coisa que lembro é o Takar me acordando. Normalmente, ver o Takar fazia meu dia melhor, mas por alguma razão, tudo que senti ao vê-lo foi irritação. Como eu disse, foi um dia longo. Então, quando o Takar fez uma piada idiota sobre eu ser esquecida, descarreguei toda a frustração nele. Acabamos discutindo ali mesmo, no meio do corredor. Só paramos porque uma vizinha ameaçou chamar a polícia. Dormi no sofá aquela noite, cheia de arrependimento. Eu disse coisas horríveis para ele, e Takar não revidou. A briga foi injusta. Só eu ataquei. Decidi que pediria desculpas logo cedo, mas não deu tempo. Acordei com ele se preparando para ir à academia. Ele estava amarrando os tênis quando olhou para mim. Disse que precisávamos conversar. Me preparei para o pior. Tinha certeza de que ele ia terminar comigo. Afinal, depois do que falei, não havia chance dele ainda me querer. Mas, para minha surpresa, ele não terminou comigo naquela manhã. Pelo menos, não oficialmente. Takar disse que queria dar um tempo. Disse que sentia que havíamos ficado confortáveis demais um com o outro, e isso estava começando a gerar mágoa. Fez um discurso elaborado sobre limites, mas eu mal lembro do que ele disse. Minha cabeça ficou completamente aérea assim que ele falou dar um tempo. Como assim? Quem precisa de um tempo da própria namorada? Ou termina de vez, ou fica e resolve junto. Aquilo pareceu um jeito covarde de evitar uma conversa difícil. Depois que ele saiu para a academia, passei uns 30 minutos andando sem rumo pelo apartamento. Normalmente, eu prepararia o café da manhã para que ele tivesse algo para comer assim que chegasse. Mas agora a gente estava dando um tempo, então eu nem sabia direito o que fazer comigo mesma. Depois de um tempo, decidi que não ia deixar o Takar estragar o meu dia. Levantei, tomei um banho e saí para a cidade. Não deixem ninguém dizer o contrário para vocês. Os caras de Nova York estão entre os mais bonitos do planeta. Sério. Todo tipo de beleza que você puder imaginar. Até o cara que serve seu café podia ser modelo, se quisesse. Pela primeira vez em 2 anos, eu me permiti olhar. O cara andando de bicicleta no Harlem era um colírio.
O cara que segurou a porta para mim na mercearia era um colírio. O cara no elevador do nosso prédio também era um colírio. Tucker disse que estávamos dando um tempo? Sem problema. Meus olhos não estavam. Tive um dia bem tranquilo resolvendo coisas na rua e caminhando pela cidade. Quando voltei para casa, quase tinha esquecido de toda a situação com Tucker, até ver a bolsa de viagem dele completamente arrumada em cima do banco da cozinha. O próprio Tucker estava de pé ao lado da porta, como se estivesse me esperando. Ele nem me deixou tirar o casaco antes de começar a falar. Disse que ia passar uma semana na casa do melhor amigo dele, Stan, 23 anos. Tucker e Stan eram amigos desde o ensino fundamental, e se mudaram juntos para Nova York. Mas como Stan morava em Staten Island, a gente quase não via. Tucker deixou claro que aquilo não era um castigo, mas que ele sentia que essa pausa era exatamente o que precisávamos. Não vou mentir, meus olhos se encheram de lágrimas na hora. Parecia um castigo. Abri a boca para pedir desculpas, para pedir que ele parasse de ser ridículo e que a gente conversasse de verdade. Mas ele foi mais rápido que eu de novo. Muito claramente ele estabeleceu as regras da pausa. Nada de conversas a não ser o necessário. Nada de se ver. E no final da semana a gente teria uma conversa honesta. Ele sorriu e me deu um beijo na testa antes de sair. Naquele momento eu não sabia, mas esse seria o último gesto de carinho que eu receberia dele. Depois que ele foi embora, tentei seguir minha rotina. Acordar, tomar café, correr, ir trabalhar e voltar para casa. E repetir tudo no dia seguinte. Mas era difícil cozinhar só para mim. Difícil dormir sozinha naquela cama vazia. No segundo dia caiu a ficha. O Tucker não estava blefando. Ele estava levando isso a sério. Cheguei no trabalho com a cara de quem estava vivendo um caos interno. E todo mundo percebeu, tanto que me evitaram. Eu tentei evitar o Tucker também. Não foi difícil, já que ele trabalhava em outro setor. Mas só de saber que ele estava no mesmo prédio que eu, era tortura. Fiquei me perguntando como ele estava. Se também sentia a minha falta. Se estava tão miserável quanto eu. Na hora do almoço, minha colega Kate, 28 anos, me chamou para comer alguma coisa. A gente não era tão próxima, mas naquele momento eu precisava de alguém. Decidimos ir a uma salada gourmet. Ela me mandou desembuchar e eu desembuchei. Contei tudo, e posso dizer que Kate ficou do meu lado. Ela não conseguia acreditar que Tucker queria dar um tempo por causa de uma coisa tão pequena. Então ela me disse algo que eu nunca teria pensado. Se inclinou bem perto da salada César dela e falou em voz baixa. Ele provavelmente só queria uma desculpa para trair. Aposto que ele já está ficando com outras agora que vocês estão em pausa. Aquela frase me abriu os olhos. Talvez a Kate tivesse razão. Não havia outra explicação para o Tucker ter decidido dar um tempo tão rápido. E ele estava morando com o Stan agora, o Stan, que era um conquistador notório. Antes de se mudar para Staten Island, ele já tinha dormido com metade das mulheres do Brooklyn e do Queens. Meu Deus, como eu fui ingênua. Mas quer saber? Dois podem jogar esse jogo. Eu também ia dormir com outras pessoas. Não é como se eu já não tivesse pensado nisso antes. Essa era a oportunidade perfeita. Eu dormiria com quem eu quisesse, o quanto eu quisesse. E então, quando Tucker voltasse, eu contaria tudo a ele, na maior sinceridade. Não me julguem. Na época, isso parecia um plano sólido. Fiquei olhando para Kate. Ela olhou de volta para mim. Ela com certeza percebeu o que eu estava pensando. E antes que eu pudesse refletir mais um pouco, as palavras escaparam da minha boca. Quer sair hoje à noite? Quando vi o sorriso se formando no rosto da Kate, por um instante me perguntei se estava fazendo a coisa certa. Mas empurrei o pensamento para longe. De jeito nenhum o Tucker não estava traindo. Minha decisão ficou ainda mais firme. Eu ia fazer aquilo. Kate e eu acabamos indo a uma boate naquela noite. Era um daqueles lugares com pouca luz, som alto, espelhos demais e ventilação de menos. O baixo vibrava no meu peito, o ar tinha cheiro de suor com vodka de limão, e minha ansiedade foi sumindo no som. Kate pediu doses de tequila sem nem me perguntar. Eu não hesitei. Lá se foram os shots. Eu queria esquecer o Tucker, não para sempre, só pelo tempo que essa pausa idiota durasse. Só o suficiente para me sentir poderosa de novo. Desejada. Escolhida. Lá pela terceira bebida, eu o vi. Alto, moreno, ombros largos, encostado no bar como um clichê de romance de banca. Ele me pegou olhando e levantou o copo num brinde preguiçoso. O nome dele era Léo, ou Leon. Ele gritou por cima da música, então não tenho certeza. Ele era bombeiro. Claro que era. As coisas aconteceram rápido. A gente dançou. Eu ri demais das piadas dele. Quando ele tocou minha cintura, não tirei a mão dele dali. Quando ele se aproximou, eu não me afastei. À 1h da manhã, já estávamos na parte de trás de um Uber. Mal lembro de procurar minhas chaves, toda atrapalhada. Mas lembro bem da sensação quando Léo tirou meu casaco e me beijou como se eu fosse a última garota de Nova York. Eu dormi com ele. Não foi romântico. Não foi significativo. Nem foi bom, pra falar a verdade. Foi só barulho. E ele foi embora antes de eu acordar às 6h da manhã para trabalhar, deixando no ar um cheiro de suor e mais decisões. Queria poder dizer que me arrependi na hora. Mas não me arrependi. Me encolhi de novo na cama, tentando racionalizar tudo.
Tipo, foi o Takar quem saiu primeiro. A gente estava em pausa. Ele provavelmente também estava com alguém agora. Só de pensar nele com outra pessoa me dava náusea. Aquela determinação de antes voltou. Mas às 8 horas, quando a ressaca bateu e o silêncio do apartamento me envolveu, a realidade caiu como uma pedra. No trem para o trabalho, considerei pela primeira vez a possibilidade de que o Takar não estava me traindo. Afastei o pensamento rapidinho. Acho que eu só estava tentando me sentir melhor. No fundo, eu sabia que tinha passado dos limites. E não só isso, eu não dormi com aquele cara por desejo. Eu fiz aquilo para punir o Takar. Podia ter parado ali, mas não parei, porque não foi só com o Léo ou Leon. Na noite seguinte, Kate me convenceu a sair de novo. Ela se recostou na cadeira do escritório, tirou o cabelo do rosto e me lançou um sorrisinho. Uma noite não cura um ego ferido, ela disse. Vamos encontrar um verdadeiro caso de revanche pra você. E então eu fiz de novo. E de novo. E de novo. Naquela semana, dormi com um cara novo por dia. Às vezes, 2 no mesmo dia. Cada vez que eu sentia um mínimo de solidão, insegurança ou culpa, eu corria para outra pessoa. Teve o bartender do barzinho no East Village. Teve o personal trainer que conheci na frente da academia. Teve um banqueiro de investimentos que parecia não dormir há uma semana. Até com um turista que conheci na Highline eu fiquei. Ele estava perdido. Me ofereci para levá-lo até o hotel. Isso virou drinks. Os drinks viraram uma noite da qual mal me lembro. Rapidamente deixou de ser sobre vingança. Virou autossabotagem. Como se, fazendo aquilo vezes suficientes, eu pudesse provar que o Takar não importava, que eu não me importava, que eu já tinha superado. Mas eu não tinha superado, nem de longe. No 5º dia, a vergonha já me corroía como ácido. Eu não me reconhecia mais. Essa não era eu. Eu não era essa garota. Não era irresponsável. Não era inconsequente. Não era infiel. Quer dizer, era. Eu era infiel. Me convenci de que não importava porque o Takar também era. Na noite anterior ao dia em que ele deveria voltar, limpei o apartamento como se fosse cena de um crime. Troquei os lençóis 3 vezes. Joguei fora a fronha. Esfreguei o chão do banheiro de joelhos. Mas por mais que eu limpasse, a culpa continuava grudada em tudo. Fiquei ensaiando meu discurso. Eu seria honesta. Eu choraria. Ele veria o quanto eu estava arrependida. Pensei que talvez a gente desse outra pausa. Talvez ele gritasse. Talvez a gente recomeçasse. Mas nada me preparou para o que realmente aconteceu. Ele não voltou para casa. Em vez disso, me mandou uma mensagem. Podemos nos encontrar no parque? 18h30, nosso lugar. Só quero conversar em um lugar neutro. Lugar neutro. Ri com desprezo. O banco onde demos nosso primeiro beijo? Super neutro. Cheguei cedo. Sentei no banco de sempre e esperei. Usei o mesmo suéter que ele dizia que me deixava linda. Até fiz a maquiagem como no início do nosso namoro. Eu queria nos levar de volta ao começo. Quando Takar chegou, ele não se sentou de imediato. Me olhou como se eu fosse uma estranha. Você dormiu com outra pessoa? Essas foram as primeiras palavras que saíram da boca dele. Não havia raiva, nem frieza. Era neutro, como quem pergunta se choveu na noite anterior. Minha boca abriu, fechou, abriu de novo. Eu disse sim. Ele assentiu, como se já soubesse. E sabia mesmo. Na época eu não sabia, mas um amigo de um amigo nos viu saindo da boate juntos, eu e o Léo, e de alguma forma, a história chegou até o Takar. Ele só perguntou: quantos? Eu disse a verdade. 7, talvez 8. Perdi a conta. O rosto dele não mudou, pelo menos não de imediato. Então ele deu uma risada, uma só, rápida, sem nenhuma graça. Em uma semana, ele não gritou, mas o olhar era de puro desapontamento. Ele disse que aquela pausa era pra gente trabalhar no relacionamento, não pra sair dormindo com outras pessoas. Na hora senti um impulso de me defender. Eu acusei o Takar de também estar ficando com outras. Ele me olhou como se eu tivesse farelo de aveia no lugar do cérebro. O que ele disse em seguida me fez girar a cabeça. Eu não fiquei com ninguém, Jack. Passei a semana inteira escrevendo num diário como um idiota, tentando descobrir como fazer a gente funcionar. E você, enquanto isso, tava por aí colecionando corpos. Tentei tocá-lo. Ele se afastou. Me lançou mais um olhar antes de virar as costas e ir embora. Acabou. Isso foi há 6 dias. Ele não falou mais comigo desde então. Não voltou para o apartamento. Pediu para o Stan não me dar nenhuma atualização. Me deu unfollow no Instagram e até me silenciou no LinkedIn. No LinkedIn, pelo amor de Deus. A gente trabalha no mesmo lugar, mas eu nem consegui vê-lo. Tenho estado tão ocupada. Então, Reddit, eu preciso da ajuda de vocês. De verdade. Eu sei que estraguei tudo. Sei que o que fiz foi extremamente egoísta. Deixei minhas inseguranças, meus medos e um comentário idiota de uma amiga destruírem a melhor coisa que já tive na vida. Mas eu amo Takar. Amo o jeito como ele pensa antes de falar. Amo como ele memorizou meu pedido de sanduíche favorito de 3 lugares diferentes. Amo como ele deixava bilhetinhos grudados no espelho do banheiro com trocadilhos ruins. Eu sei que amor talvez não seja suficiente agora, mas quero reconquistar a confiança dele. Mesmo que leve meses. Mesmo que a gente tenha que recomeçar do zero. Mesmo que ele nunca mais olhe pra mim da mesma forma. Eu só quero tentar. Então, Reddit, o que eu devo fazer? Tem como voltar disso? Atualização. Oi de novo, Reddit. Antes de tudo, só queria agradecer a todos que comentaram no meu post original. Até os comentários mais duros. Especialmente os mais duros.
Sinceramente, eu precisava ouvir aquilo. Alguns de vocês me destruíram. Outros foram incrivelmente gentis. E uns poucos até me deram um fio de esperança. Mas essa esperança já se foi. Queria ter feito essa atualização antes, mas as coisas saíram tão do controle depois do último post que eu sinceramente não sabia o que dizer. Ainda não sei. Mas acho que devo isso a quem leu minha história e me disse para encarar as consequências como adulta. Pois é, eu encarei. E foi horrível. Cerca de uma semana depois do Tucker ter ido embora do parque, fui chamada na sala da minha gerente. Eu já sabia que tinha algo errado. As pessoas sussurravam quando eu entrava no escritório naquela semana. Alguns colegas que costumavam conversar comigo na copa passaram a desviar o olhar. Teve até um cara com quem eu era bem de boa, que literalmente virou as costas e saiu da cozinha quando me viu entrar. Minha gerente me sentou e fez uma cara que misturava pena e desgosto. Ela foi direta. Jack, recebemos várias reclamações na última semana. Pisquei. Reclamações? Do que essa mulher estava falando? Você se atrasou 3 vezes. 2 vezes chegou cheirando a álcool. Entregou um relatório para um cliente com texto de exemplo ainda no arquivo. O líder do seu departamento disse que você faltou a 2 reuniões sem avisar. Você é talentosa, Jack, mas trabalhamos num ambiente rápido com foco no cliente. Não podemos arcar com instabilidade. Estamos encerrando o contrato. Assim seco. 2 anos dando meu sangue naquela empresa, jogados fora em uma reunião de 3 minutos. Saí de lá em choque. O dia parecia irreal. Eu parecia irreal. Sabe o que mais me deixou com raiva? A Kate, minha suposta amiga, ficou me olhando empacotar minhas coisas. Nem teve a decência de dizer tchau. Eu sei que não é o foco principal desse post, mas se eu ver ela na rua, vai ser no tapa. E não, o Tucker não sabia. Como eu disse, ele trabalha em outro setor, num andar completamente diferente. Mas acho que ele descobriu logo. Mandei uma mensagem depois que fui demitida. Nem sei porquê. Talvez só esperasse que ele dissesse alguma coisa. Qualquer coisa. Mas ele não respondeu. Aquilo foi a gota d'água. Fiquei esperando do lado de fora do prédio do trabalho um dia à tarde. Pode parecer loucura, mas eu estava desesperada. Eu só queria 5 minutos para me explicar sem uma tela no meio. Esperei quase 1 hora até ele finalmente sair com um grupo de colegas. Ele me viu e congelou. E então continuou andando. Fui atrás dele por um quarteirão, tentando não chorar, pedindo para ele só me ouvir, por favor. Só ouvir. Disse que perdi o emprego. Disse que estava arrependida. Disse que ainda amava ele. Ele finalmente parou e se virou. A gente estava perto da estação da balsa agora. Ele estava hospedado com o Stan. Ninguém estava nos encarando. É Nova York. Já viram coisas piores. Tucker me olhou por um longo tempo. E então disse: você fez suas escolhas. Não tem como voltar disso. Não vi mais ele desde então. Foi o Stan quem veio buscar as coisas dele. Acho que foi nesse momento que caiu a ficha de que Tucker falava sério. Ele nunca mais vai voltar. E agora eu tô desempregada em Nova York, a cidade mais cara do mundo. Minhas economias estão praticamente zeradas. O aluguel vence na semana que vem e eu não tenho como pagar minha parte. Conseguir trabalho aqui é brutal, mesmo para quem não acabou de ser demitida por chegar bêbada no trabalho. O proprietário não quis me dar uma extensão. Eu pedi. Ele só disse que tinha uma lista de espera, e que se eu fosse atrasar, era melhor sair do apartamento. Então, estou indo embora. Vou voltar para Utah por enquanto. Liguei para minha irmã mais velha. Ela tem um quarto extra e disse que eu posso ficar lá até conseguir me reerguer. Vai ser apertado, estranho e um tanto humilhante. Mas é melhor do que dormir num depósito. Eu não faço ideia do que vou fazer a longo prazo. Só sei que não consigo mais bancar Nova York. Essa cidade já foi um sonho para mim. Mas agora eu não consigo nem passar na frente da pizzaria sem lembrar o quanto eu estava furiosa naquela noite. Não consigo andar de metrô sem pensar em como tudo começou. Não consigo passar perto do meu antigo escritório sem sentir ânsia de vômito. Eu destruí tudo. E sei que muita gente vai dizer que eu mereço. Provavelmente mereço mesmo. Mas se alguém aí já cometeu um erro tão grande que engoliu você por completo, talvez entenda quando eu digo isso. Me desculpa. Eu não sei quem eu vou ser daqui pra frente. Mas precisa ser alguém melhor. Enfim, essa é minha atualização. Obrigada por ouvir em Reddit. E pelo choque de realidade que eu nem sabia que precisava. Me despedindo por um tempo. Tchau.